aquele ali é o Everest? O Everest, aquela ponta ali pretinha. Everest! Olha o Everest, galera! Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck da loja Alta Montanha e da Soul Outdoor. Hoje eu estou no pub do Alta Montanha para fazer um vídeo para vocês sobre ele, sobre a montanha mais famosa do mundo, sobre a montanha mais alta do mundo, sobre o Sagarmatha Chomolungma Everest. Fica aí depois da vinheta que eu vou falar tudo sobre essa montanha, que ela é mais do que emblemática. Como é a escalada da montanha mais alta do mundo? Você não precisa ser montanhista para fazer essa pergunta. Na verdade, essa é uma pergunta feita pela maior parte das vezes por pessoas que não são ainda da montanha. Então é preciso explicar para vocês como se escala uma montanha tão alta como o Everest, tá certo? Então, gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, você não vai chegar lá e sair subindo, tá certo? Mas antes de dar esses detalhes, eu preciso fazer aqui um pequeno jabazinho, né? Que é das empresas que permitem eu estar aqui nesse canal falando de histórias de montanhas. Uma delas é a própria loja Alta Montanha, uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada e viagens. Você encontra os produtos da loja Alta Montanha no site www.lojaam.com.br e também presencialmente na nossa loja física em Curitiba. E do lado da loja a gente tem o quê? A gente tem o pub da Alta Montanha, que é esse bar maravilhoso, onde você vai poder vir encontrar vários montanhistas, e aqui sempre rola vários papos de montanha, tá certo? E aí também confraternizar. Então veja só, a Alta Montanha te oferece desde os equipamentos até a cervejinha gelada artesanal no fim da sua expedição para você comemorar. E falando em expedição e montanhismo, a gente tem a Soul Outdoor, que é a minha empresa, com a Maria Tereza Ubach, uma empresa de expedição em montanhas, cursos de escalada, cursos de montanhismo. Vai lá em www.souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos. E um dos nossos destinos, galera, é o próprio Everest e também o trekking até o acampamento base do Everest. Então, gente, muitas pessoas, quando eu falo o custo de escalar o Everest, falo como que é, a pessoa fala, eu não vou fazer isso, eu vou chegar lá na montanha, subo a montanha. Galera, não é assim, não funciona. Pessoal, o Everest não é o Aconcagua, o Everest não é o Pico do Jaraguá, o Everest não é a Pedra Bonita, não é o Morro da Urca. O Everest, cara, é uma montanha de grande altitude. O Everest ele tem 8.858 metros de altitude. Se você não entende o que quer dizer isso, quando você pega um avião e você cruza o Oceano Atlântico saindo daqui do Brasil para ir para a Europa, o avião, na altitude de cruzeiro, ele está a 10 mil metros. Então, gente, é quase próximo da altitude que voa um avião, um jumbo, tá certo? Nem cruzeiro, tá certo? Então, galera, escalar o Everest vai exigir muita coisa, não só preparo físico, como também equipamentos e também, galera, experiência, né? Eu falei aqui de jumbo. Você não vai, por exemplo, pegar um Cessninha, dirigir ele uma vez e de repente já pegar um A380, né, para cruzar um oceano.
Para você fazer isso, chegar num nível de excelência, que é escalar o Everest, tem que também ganhar experiência. Então vamos lá. Então como que é a escalada da montanha mais alta do mundo? Então primeira coisa, você tem que ir para o Nepal. Aliás, deixa eu começar antes de você ir para o Nepal. Primeira coisa, você tem que ganhar uma experiência, tá certo? Então é o seguinte, você está num ambiente de altitude, você tem que saber, primeiro, o que é aclimatação, tá? Porque em grandes altitudes, você está o quê? Num local com pouca pressão atmosférica, né? Ou seja, você tem menos coluna de ar em cima de você, então você tem menos pressão. Você não pode subir na montanha centenas de milhares de metros. Ah, vou pegar um helicóptero, Pedro, e vou chegar lá no acampamento, lá em Simão. Cara, se você sair desse helicóptero e ficar ali, já pouco tempo depois, cara, sua cabeça vai começar a explodir de dor, né? Por quê? Por causa da questão da pressão atmosférica. Você deve já ter vindo do nível do mar e subindo a Serra do Mar, seja em São Paulo, como em Rio, aqui de Santa Catarina para o Paraná. Quando você tem ali alguma coisa, por exemplo, uma garrafa de água, né? Água sem gás. Você abre a tampinha, ela faz aquele espirro. Né? Por quê? Porque você tem uma diferença de pressão, onde que a garrafa foi envasada, que é no nível do mar, e ali em cima do planalto que você está ali acima de 1000 metros, tá certo? Então essa diferença de pressão faz o quê? Que as coisas inchem. E você incha também. E quando você incha, né? O que isso provoca? O que é um inchaço com você na montanha? São edemas. Você pode ter esse inchaço no seu pulmão, você pode ter esse inchaço no seu cérebro, e aí você tem edema pulmonar e edema cerebral. E sabe o que acontece isso, cara? Os capilares do seu pulmão e do seu cérebro lá, eles ficam tão inchados que eles estouram, e aí você morre. Então, gente, você tem que evitar isso fazendo aclimatação. Então, gente, esse processo de aclimatação, ele exige conhecimento, tá? E é bom, se você... É bom não, é mais do que recomendado, é muito importante que se você vai escalar uma montanha de altitude como o Everest, que é uma montanha bastante longa, você chegue lá já com uma experiência de escalar outras montanhas menores. Então, assim, se você é um cara que quer escalar o Everest, então você tem que ter essa experiência. Que experiência mínima seria necessário, Pedro? Bom, a experiência mínima necessária seria você fazer, por exemplo, um curso de alta montanha. Né? Eu lá pela Soul Outdoor ofereço um curso lá na Bolívia. Tem um link lá, o Michael vai deixar para vocês conhecerem esse curso, é um curso formativo. Então, quando você faz um curso desses, você cria atalhos, tá certo? Você passa por alguns atalhos para você já ir um pouco mais rápido. Né? Então, nesse curso eu falo sobre aclimatação, sobre a fisiologia de altitude, eu vou falando sobre os equipamentos que a gente usa na altitude. Vocês vão aprender na prática como caminhar em cima da geleira, onde tem gretas, onde você tem que andar encordado com o seu parceiro, você tem que usar todos aqueles equipamentos, os crampons, as botas duplas, as roupas. Você vai ver como que é o que você faz para você vencer o frio na altitude, para você entender um pouco mais das estratégias de ascensões, né? Então esse curso é uma maneira de você obter mais experiência e uma formação para você poder escalar uma montanha como o Everest. Mas não só isso, eu acho que não basta. Eu acho que tem que ter mais vivência na altitude, mais vivência em escaladas. Recomendo também a escalada do Aconcagua. O Aconcagua é a montanha mais alta dos Andes, tem 6.962 metros de altitude, né? Então, assim, é um pouco menos de 2.000 metros menor que o Everest, né? E é uma montanha que ela é semelhante ao Everest num quesito, que é no quesito da aproximação, no quesito de você realizar vários acampamentos. Tanto no Aconcagua como no Everest, você chega no local, monta o acampamento, aí você fica ali, aí você continua no dia seguinte para outro acampamento, então você vai subindo de acampamento a acampamento várias vezes. No Aconcagua, você acampa em Confluência, primeiro acampamento 3.200 metros, Plaça de Mula, 4.200 metros, depois você acampa em Plaza Canadá, de 5.000 metros, depois você acampa em Nido de Condores, que é 5.500 metros, e, enfim, no acampamento Cólera, que é o último acampamento antes de chegar no cume, que fica a 6.000 metros. São 5 acampamentos. Lá no Everest, na parte alta da montanha, né, também são 5 acampamentos, contando o acampamento base. Agora, vamos lá. Essa aqui seria uma experiência mínima, né? A outra questão seria você ter
uma condição física de atleta. Você não acha que você vai escalar a montanha mais alta do mundo, né? Estando sedentário, né? Você não acha que você vai subir uma montanha dessas, né? Se você não tiver uma boa condição cardiorrespiratória, se você tiver uma boa condição, um corpo atlético para aguentar todo o estresse que envolve escalar a montanha mais alta do mundo, tá certo? Sim, você tem que ser um cara bom. Geralmente, as pessoas que aparecem para escalar o Everest são pessoas que já têm essa condição física, pessoas que já fizeram lá Ironman, já fizeram corrida de aventura, e o cara quer colocar no seu currículo de aventuras a escalada mais alta da montanha mais alta do mundo. Essas pessoas têm o preparo físico, mas elas não têm aquela experiência, aquele conhecimento e aquele preparo específico que só praticando montanhismo você vai ter. Então, gente, no mínimo, galera, você tem que ter aquela experiência que eu falei. Melhor ainda se for mais. Quanto mais experiência você tiver, mais apto você vai estar para chegar no cume. Agora, pessoal, vamos lá para eu falar para vocês como que é a escalada propriamente dita. Então, primeiramente, você tem que chegar na base da montanha. Então, você vai ter que ir lá para o Nepal. Você vai ter que cruzar o mundo inteiro para chegar lá, né? E aí depois você chega no Nepal, em Katmandu, e você vai ter que ir para a montanha. Então vamos lá. Então imagina só que você... Tem muita gente que quando eu falo de como é uma expedição, o cara se revolta, assim, o cara fala, não, eu vou lá e eu vou subir. Não funciona assim. O Nepal, né, ele exige uma permissão para escalar a montanha. Essa permissão ela é dada pelo Ministério do Turismo e da Aviação Civil. Você pode ir lá e pedir essa permissão, mas isso vai dar um trabalho a mais, porque o Nepal ele fala uma língua chamada Nepali, que é parecida com o Hindi, né, o idioma que se fala, o idioma mais falado na Índia, se escreve em sânscrito, tá certo? E é um país bastante burocrático. Essa permissão ela custa por volta de $10.000, ou seja, você tem que pagar para o governo $10.000 só para ir, tá bom? E aí não basta só isso. Numa expedição para ir para o Everest, você tem que contratar um oficial de ligação, que é basicamente uma pessoa que trabalha para o Ministério do Turismo que vai lá te fiscalizar, não é? E não é só isso também, porque você tem que ter toda a estrutura para escalar a montanha. Você tem que ter comida, você tem que ter barracas. E quando você vai para o Everest, você também tem as cordas fixas, que são colocadas por um time de montanhistas chamado Icefall Doctors. Eu vou voltar aqui para falar mais deles um pouco mais tarde. Então, gente, quando você escala uma montanha como o Everest, você não faz essa permissão, contrata um oficial de ligação, etc., tudo por conta. Tem empresas que são especializadas nisso. Então, você terceiriza isso para essas empresas. Só que essas empresas, elas sempre vão oferecer um pouco a mais, não é? Quando você vai escalar uma montanha de 8.000 metros, como é o caso do Everest, você demora muito tempo. Então, essas empresas elas vão oferecer para você dois tipos de serviço, que é o básico e o completo. O que é o serviço básico? O serviço básico, eles incluem a sua chegada, você vai chegar lá no Nepal, o cara vai te buscar no aeroporto, te leva lá para um hotel, né? Aí do hotel, eles vão verificar seus equipamentos, porque você vai ter que ter todas as coisas, você tem que levar várias coisas. E aí então você pega aquele aviãozinho para Lukla, né? Faz todo o trekking até a base do Everest, dura mais ou menos olha só como é que é esse trekking, né? Primeiro dia, você sai de Lukla e vai para Pakrin, né? Segundo dia, Namche Bazar. Terceiro dia, continua em Namche Bazar. Quarto dia, Tengboche. Quinto dia, Dingboche. Sexto dia, mais aclimatação em Dengboche, que é 4.400 metros, né? Sétimo dia, Lobute. Oitavo dia, Gorakchep, né? E aí sim, no oitavo dia você chega na base, tá bom? Então ele vai incluir esse serviço para você chegar até a base, e quando você chegar na base, essa empresa que presta esse serviço para você, ela vai ter uma barraca domo. Essa barraca domo tem uma cozinha dentro, tem um cozinheiro, tem os auxiliares de cozinha. Do lado vai ter uma outra barraca domo, que são barracas grandes, que vai ter mesa, né?
que vai ter cadeira, e lá vai ser servida a sua refeição. Também vai ter banheiros, porque se não tivesse banheiros, aquilo lá ia ser uma fedentina do caramba, né? E vai ter essa estrutura básica. É claro que o preço das expedições depende muito do tipo de estrutura básica que eles vão oferecer para você. Algumas agências vão oferecer as mesas, né, os domos refeitório com o chão com aquelas gramas artificiais para você não ficar ali no meio da poeira, da sujeira, com aquecedor, porque você vai estar a 5.300 metros de altitude, que é a base do Everest. Vão contratar um cozinheiro bom, um cara que tem experiência, que sabe fazer uma comida gostosa. Vão te servir uma comida gostosa, tá certo? Vão também te oferecer barracas individuais para você descansar enquanto você estiver na base. Não é? E essas barracas individuais têm que ser barracas espaçosas. Então vai ter empresa que vai te oferecer uma barraquinha, tem empresa que vai te oferecer uma barraca grande, que você quer ficar em pé dentro, que tenha também o chão com uma graminha artificial, com um colchão para você dormir. Não é? Então tudo isso é relativo. Preço de um serviço básico para você escalar o Everest. $32 mil em média, tá certo? De média não, te falo que hoje em dia é o preço mais barato. $32 mil. Se você contrata esse serviço básico, você vai ter que começar a escalar a montanha e você vai ter que levar as suas barracas, a sua comida, você vai ter que ser responsável pela sua alimentação, né? E você vai escalar por conta própria, não vai ter ninguém te ajudando. E aí vem o serviço completo. Então, no completo inclui tudo aquilo que eu falei do básico, só que quando você começa a escalada propriamente dita, né, você vai ter sempre ao seu lado um Sherpa te ajudando. Esse Sherpa vai dividir com você as coisas que você tem que carregar. Então, ele vai carregar a maior parte do peso para você. Vai incluir também os acampamentos superiores. Então, a empresa vai chegar lá, ela vai montar as barracas nos acampamentos superiores. Né? Você não tem que levar barraca. E quando você chega nesses acampamentos superiores, vai ter os Sherpas cozinhando para você. Então você chega lá cansado, etc. Aí de repente o Sherpa já chega com o chazinho, já chega com a comida, né? Lembrando, gente, que lá em cima não existe água na forma líquida. A água sempre vai estar o quê? No estado sólido, sempre vai estar congelada. Você tem que pegar o gelo e derreter para você fazer um chazinho, né? E esse trabalho quem faz é o Sherpa. O trabalho quem faz de aplanar o terreno e montar a barraca é o Sherpa. O trabalho de carregar a barraca para você é o Sherpa. Sem falar que existe também o desafiador, a desafiadora cascata de gelo do Khumbu. Entre o acampamento base e o acampamento 1 do Everest, tem um trecho que é chamado de cascata de gelo, que é um trecho de gelo mais inclinado que ele é todo quebrado, todo fraturado. E lá você tem inúmeras gretas, que são as fendas no gelo, e também os seracs, que são torres de gelo que ficam ali se equilibrando, que podem cair, que podem, né, formar avalanches, já que a cascata de gelo está sempre em movimento, né? A própria gravidade vai levando aquilo para baixo. Então, para você atravessar a cascata de gelo, tem uma equipe especializada em montar cordas fixas, são os Icefall Doctors. Essa galera, ela vai lá, coloca várias cordas fixas e você sobe com os jumares, que são os ascensores, né, mecânicos. Eles também, quando tem gretas muito grandes, eles colocam escadas de alumínio e essas escadas elas acabam servindo de ponte. Então você vai andando em cima dessa escada para você cruzar essas gretas, que se não existissem essas escadas, se não existissem essas pontes, você teria que descer na greta e escalar o outro lado. Seria muito mais lento, muito mais difícil, muito mais perigoso. Então, gente, quando você vai escalar o Everest, a galera fala, eu vou lá por conta própria escala. Não existe isso. Porque, no mínimo, você teria que pagar esses Icefall Doctors. Os caras, eles montam ali essas cordas e ao longo da temporada de escalada do Everest, eles fazem a manutenção, tá certo? Porque ao longo de 50 dias, 60 dias que você fica lá, né, cai gelo em cima, tem avalanche, estoura a corda, então eles vão lá mantendo para aquilo lá ficar seguro. Então, gente, você tem que pagar isso, tá certo? E aí, galera, vem a questão de
como é a escalada. Então você chegou ali na base, né? Geralmente a galera que vai lá escalar a montanha, né, escala uma outra montanha mais baixa para aclimatar e depois faz os ciclos de aclimatação. O que é esse ciclo de aclimatação? O cara está na base, aí ele sobe até o acampamento 2 e depois ele desce para a base. Quando ele sobe para o acampamento 2, que fica já a 6.400 metros de altitude, o corpo percebe isso e ele começa a produzir glóbulo vermelho. Se essa pessoa, ao invés de ficar lá, ela desce, ela não vai sentir todos os incômodos da altitude que vem a ser dor de cabeça, falta de apetite, enjoo, vômito, né? E que se não for tratado, isso leva à morte, né? Você pode evoluir para um edema cerebral ou pulmonar. Então, gente, o cara tem que fazer essa aclimatação, ele sobe e depois ele desce. Sobe e desce, por isso tem que ter uma boa condição física, né? Geralmente as pessoas fazem 3 ciclos ou 4 ciclos, tá certo? E aí vai subindo progressivamente. O último acampamento do Everest, ele já está ali na cota dos 8.000 metros, que é o acampamento 4, né? Você acampa lá a 8.000 metros, no Colo Sul, e aí você sobe até o cume da montanha, né? Passando por locais ali bastante famosos, por exemplo, a plataforma Balcony, não é? O Cume Sul, o escalão Hillary, chegando até o topo da montanha mais alta do mundo. Aí vem aquela questão, e o uso de oxigênio? Então, gente, quando você está numa altitude muito elevada, tem pouco oxigênio. E aí, quando você tem pouco oxigênio, lembre que oxigênio é aquilo que faz queimar as calorias. Se você tiver, por exemplo, acendendo o fogo de uma churrasqueira, né? Geralmente, o que as pessoas fazem para acender o fogo da churrasqueira? O cara vai lá, coloca álcool, alguma coisa, aí que ele começa a pegar fogo lá no carvão ali menorzinho, etc., e o cara começa a abanar. Quando ele abana, né, aí o fogo aumenta, né, forma aquele fogaréu. Tem gente que apela e pega um secador de cabelo, aí fica aquele fogão. Por quê? Porque ele está colocando o que ali no fogo? Oxigênio. Então, o oxigênio ele é o comburente, é aquilo que faz queimar, gerar calorias. Não é? Quando você tira isso aí, você imagina se você tirasse oxigênio do ar, né? O que aconteceria com essa churrasqueira? Mesmo com álcool, mesmo com carvão e com fósforo, ela apagaria. E é isso que acontece com o seu corpo. Quando você está na altitude, é como se você não tem mais energia no corpo. Então, literalmente, cara, você sente como se você tivesse lá com uma hipoglicemia. Só que você não está com falta de glicose no sangue. O que você está é com falta de oxigênio que faz queimar aquela glicose gerando metabolismo. Então você fica fraco, então você fica com frio. As pessoas congelam não apenas por causa do frio extremo, que faz menos 30 graus, menos 40 graus lá no Everest. As pessoas congelam também porque não tem oxigênio para fazer com que ela tenha calor no corpo, tá certo? E aí vem toda a questão de equipamento, né? Para você escalar o Everest, você precisa de ter botas triplas, que são botas que têm 3 camadas, inclusive a última camada é uma grande polaina que vai até o joelho. Você tem que ter um macacão de pluma de ganso, que ele é bem denso, enorme, que é como se fosse um saco de dormir ambulante, né? Você tem que estar embaixo com boas roupas de fleece e de segunda pele. Você tem que ter meias especiais, luvas especiais que são os mitons, que também são de 3 camadas, não é? Ou seja, tudo isso é bastante oneroso, tudo isso exige um conhecimento. Eu acho que eu não falei quanto custa um pacote completo para o Everest. Esqueci de falar. Ele custa, os mais baratos, por volta de $50.000. Entendeu, gente, por que custa tão caro? Então vamos lá, deixa eu explicar melhor. Para você escalar o Everest, você tem 2 temporadas, sendo que a mais popular é a temporada de primavera lá no hemisfério norte, né? Você chega para escalar o Everest no finzinho de março e você vai fazer cume lá por volta do dia 20 de maio. Ou seja, você vai passar todo o mês de abril, né? E quase todo o mês de maio lá na montanha e ainda um pouquinho de março. Em média, para se escalar o Everest, são necessários 55 dias. Você consegue colocar tudo em caixa e transportar comida de 55 dias?
Não, você não consegue fazer isso sozinho. É por isso que você tem que ter essas expedições. Imagina você fosse trazer do Brasil a comida para você comer durante 55 dias. Basicamente, você ia ter que contratar um avião para isso, né? Ia ter que fazer um voo charter para levar todos os equipamentos, as barracas, todas as coisas que precisa para escalar o Everest. É por isso que tem essas empresas, galera. Essas empresas, elas facilitam sua vida. Você consegue pegar um voo comercial normal com 2 bagagens lá de 23 quilos, você chega para o Nepal para escalar o Everest, porque o grosso das coisas, não é você que está levando, são as expedições comerciais, que são as barracas domos, as barracas que usam em altitude, o oxigênio, a comida, o fogareiro, as panelas, tá certo? E isso é transportado pelos animais de cargas, que são os iaques, ou pelas pessoas que são os carregadores de altitude. E você vai ter ali no meio dessas expedições muitos profissionais trabalhando. Então, gente, quando você vai escalar o Everest, olha a quantidade de gente que vai estar trabalhando para que a expedição dê certo. Desde as pessoas que estão no escritório das agências, né, até mesmo os carregadores que vão fazer com que a comida toda chegue lá, os guias, os carregadores de altitude, os cozinheiros, os auxiliares de cozinha. É bastante gente que trabalha para uma expedição do Everest. Quando você sai para escalar uma montanha dessas, você pode sair com seu equipamento pessoal, mas o grosso das coisas é comida, é panela, é barraca. São coisas que vão estar lá no Nepal e por isso custa caro. Cada barraca que você usa num acampamento de altitude, elas custam por volta de $500, uma barraquinha. Numa expedição por Everest de 50 dias, só a exposição dos raios UV já destrói essa barraca que fica montada há tanto tempo. Geralmente, uma barraca dessas de $500, ela dura somente 2 temporadas para escalar a montanha, né? É muito pouco e é um equipamento muito caro. Isso sem falar que tem avalanche, que tem queda de neve e tudo mais. E também o próprio uso da barraca vai detonando ela. Então existe uma questão de equipamentos que são usados que são rapidamente destruídos com o próprio uso. Então, gente, você vai entendendo por que custa tão caro, né? Por exemplo, eu já escalei a montanha desse tipo, mas eu estava no acampamento base, aí chega um helicóptero, né? Aí quando eu vou ver dentro do helicóptero, tá cheio de ovo. Gente, você come omelete, ovo mexido lá no acampamento base. Da onde veio esse ovo? Ele teve que chegar lá. É uma comida frágil, não dá para chegar nas costas de um iaque, de um porter. Tem que chegar como? De helicóptero, tem que vir rápido, né? Então você imagina só, o helicóptero chega na base do Everest repleto de ovo. O ovo teve que voar. Um voo daquele, galera, custa $2.000. Então o transporte do teu ovinho custou $2.000. Então você vai entendendo, galera, que os custos envolvendo uma expedição em alta montanha para 8.000 metros são muito elevados. Isso sem levar em consideração que as pessoas que trabalham, esses chefes, etc., eles querem ganhar bem e os salários vêm aumentando. Então, gente, é nada mais justo do que esse profissional que se arrisca tanto, né, que ele ganhe um salário bom para isso. Sem falar que é uma profissão que o cara dura pouco tempo. Quer dizer, dura pouco tempo no sentido da própria saúde dele, né? O cara não vai conseguir ficar trabalhando por 30, 40 anos com essa profissão. Ele trabalha 10 anos, 15 anos, já tem que um pouco mudar. E também tem essa questão de trabalhar pouco tempo, porque é uma profissão de alto risco, né? O Everest, gente, já matou 311 pessoas. E mais da metade dessas pessoas que morreram no Everest eram trabalhadores que trabalham na expedição. Toda vez que uma expedição dessas tem um membro trabalhador que falece, né, que morre, as empresas têm que arcar com a indenização da família e tudo mais. Então, gente, é nada mais justo, né, que isso aconteça, né, que essas pessoas, que os trabalhadores, a família dele recebam indenização, ainda que tenha seguros e tudo mais, precisa disso, né, uma profissão de risco, mas isso acontece. Então, gente, custa caro. Então não adianta você chegar achando que você vai escalar o Everest ali, vai pegar um avião e vai sair escalando a montanha, que primeiro, você não consegue sequer levar tudo num avião, num voo comercial, que é necessário para escalar uma montanha dessa 55 dias lá, tá certo? E depois que também exige muitas outras coisas da ordem burocrática, etc., do próprio governo do Nepal, como as permissões. Se você for lá querendo dar um cambau, os caras vão descobrir o Everest não é uma montanha pouco frequentada, é uma montanha bastante frequentada. Quando eles verem que tem um cara lá meio estranho querendo se esconder, eles vão ver
vão te expulsar e você nunca mais vai poder ir para o Nepal. Então, gente, não adianta dar o cambal. E se você quer escalar essa montanha, né, pô, é um baita de um projeto pessoal, é um projeto de vida para muitas pessoas, né? Lembre-se, você tem que ir o quê? Você vai fazer um projeto desse, você vai gastar dinheiro, vá com uma empresa boa. Não caia na roubada de querer ir com uma empresa barateza que tem, hein? Que tem. Por quê? Porque tem empresa barateza que compra equipamento usado das expedições principais, que tem guias menos experientes, né? Que não contrata lá um bom cozinheiro, né? Enfim, tudo isso vai dificultar para você subir uma montanha como essa. Imagina só, se você vai escalar o Everest, você fez lá um ciclo de aclimatação, você chega exausto no acampamento, você quer descansar. E aí o cara te oferece uma barraquinha ruim, a comida não é boa. Cara, você vai acabar desistindo, porque vai ficar, além da dificuldade em si da montanha, a falta de conforto, a falta de estrutura vai impossibilitar que você consiga chegar a esse cume. E aí com quem que você pode ir? Comigo. Gente, eu sou guia de montanha, trabalho com montanhismo há muitos e muitos anos. Escalo montanhas, enquanto eu gravo esse vídeo, né, já são quase 25 anos escalando montanhas. Eu já escalei mais de uma centena de montanhas, né? Acima de 6.000 metros, né, pelas minhas contas atuais, são 73 montanhas, né? Cara, é um currículo extenso, já escalei no Nepal várias vezes, né? Já escalei montanha de 8.000 metros, de 7.000 metros, já vi o Everest de vários ângulos diferentes, já vi do cume do Mera Peak, já vi do cume do Lobut, já vi do cume do Amada Blanc, que é uma montanha bem mais difícil que o Everest, já vi do Kalapatar, já vi do Gokyohi, né? Pô, é bastante experiência que eu tenho e eu organizo expedição para o Everest. Não se trata de uma expedição trivial, não se trata de uma expedição que eu consigo organizar todos os anos, até porque é um custo muito grande. Mas se você tem esse desejo, quando que o Pedro Rocco vai estar lá guiando vocês? No primeiro semestre, a partir de abril de 2024. Eu já tenho gente para essa expedição e quanto mais gente entrar, mais barato fica. Eu não consigo falar para você agora quanto que vai custar essa expedição, porque depende do número de membros. Mas vocês sabem, eu, pela Soul Outdoor, ofereço expedições há muito tempo e eu tenho lá no Nepal um fornecedor de primeira, que é a 8K Expeditions, dos meus amigos Pemba Sherpa, Lakpa Sherpa e Lakpa Cherin, né? Eu já fiz várias expedições, o Michael vai mostrar aqui para vocês um pouco da estrutura dos caras. Olha só como que é a barraca que a gente dorme, olha como que é a barraca refeitório, né? Então, gente, é um tipo de expedição que com um guia brasileiro, um cara, você vai ficar 55 dias na montanha. Se você ficar só com os gringos lá, cara, não é a mesma coisa, é outra vibe. Então, com uma expedição brasileira, você vai ter muito mais chance de atingir o cume, né? Com um guia experiente e motivado como eu sou, eu sei que a nossa chance de sucesso é muito maior. A gente não tem muito tempo, tinha que ter feito esse vídeo antes, tá certo? Mas tá aí o convite para vocês. Desde que, é claro, né, você consiga ter, ao longo desse tempo, para chegar lá, a experiência necessária para isso. Então, se você não tem, corra atrás, né? Agora, se você sonha mais para frente, de repente, um pouco mais para frente, 2025, 2026, 2027, a gente pode tentar viabilizar outra expedição, mas você tem que fazer sua lição. Você tem que fazer mais montanha para chegar lá com mais chances. Não é uma expedição trivial, galera. É uma expedição, é um projeto de vida, tá certo? Então tem que se dedicar. E aí, gente, a dedicação, eu também ofereço isso, né? Então, indo toda hora para os Andes, os cursos e tudo mais, você tem que chegar com uma maior bagagem para ter maior sucesso. Galera, eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido que escalar um Everest não é trivial, não é brincadeira. Ele também envolve custos elevados, porque custa caro para que toda aquela estrutura necessária para a sua ascensão esteja lá. E mesmo que você fale que você não precise disso, né, não é assim. Se você não tem estrutura, você não consegue.
não é algo realmente trivial, é algo muito difícil, tá bom? Tem que ter essa estrutura e esse custo, ele acaba existindo. Pessoal, se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tá certo? O Michael está deixando aqui alguns links para você ver no descritivo que são interessantes, né? Vários vídeos também que complementam essa história aqui para vocês. E lembrando, né, gente? Expedição em Alta Montanha, você está aqui no canal especializado, faça com pessoas especializadas também. Galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.